Olá, a questão de hoje é para tratar sobre recursos no Estatuto da OAB. Os recursos estão mencionados a partir do artigo 75. Façamos uma breve leitura para poder resolver essa questão. Cabe recurso ao Conselho Federal, então a primeira observação, que é o Conselho Federal que vai receber o recurso, de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional. Quando o advogado comete alguma infração disciplinar, quem vai julgá-lo vai ser o Conselho Seccional. E você pode propor um recurso para o Conselho Federal. Agora, para propor esse recurso, é necessário observar alguns requisitos. O primeiro requisito é que não tenha sido unânime a decisão. Ou, se foi unânime, que contrarie a lei, que seja contrária à lei. Então, a primeira observação, que cabe recurso de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho quando não tenham sido unânimes. Ou, se forem unânimes, se contrariarem esta lei. E também de decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional. Então, se nós tivermos uma decisão contrariando decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, também caberá recurso. E se também contrariar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos da OAB. Então, nós temos aqui as características importantes que você deve saber para caber recurso das decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional. Então, a pergunta é: pode recorrer das decisões do Conselho Seccional? Sim, pode recorrer. Recorre para onde? Recorre para o Conselho Federal. Agora, eu só posso recorrer quando a decisão não for unânime. A primeira regra é essa, não pode ser unânime. E a segunda, e se for unânime? Se eu tiver uma decisão unânime do Conselho Seccional, eu só vou poder recorrer para o Conselho Federal se essa decisão contrariar a lei, se essa decisão contrariar uma decisão do Conselho Federal, se essa decisão contrariar uma decisão de outro conselho. Então, observe aqui que aqui ela foi unânime, mas está contrariando a lei, ou a decisão do Conselho Federal, ou do Conselho Seccional, ou ainda contrariando um regulamento geral ou o Código de Ética e Disciplina e os provimentos da OAB. Essa é a primeira informação e é muito importante você saber disso. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor o recurso referido nesse artigo. Observe que não é só o advogado interessado. Quem é que tem legitimidade para propor os recursos nas hipóteses acima? O presidente do Conselho Seccional também pode propor. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, cabe recurso ao Conselho Seccional dessas decisões. Então, o Conselho Seccional vai decidir. Você pode recorrer das decisões proferidas pelo presidente, pelo seu presidente, pelo Tribunal de Ética ou pela diretoria da subseção ou de Caixa. Todos os recursos têm efeito suspensivo. E aqui eu te chamo a atenção novamente. Exceto. Se tem exceto, pode cair na sua prova. Exceto quando tratarem, vou colocar outra cor para poder identificar. Quando tratarem de eleições, então se o recurso trata sobre as eleições, não tem efeito suspensivo. De suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento de inscrição obtida com falsa prova. Isso também é muito importante, porque o efeito suspensivo é regra, mas não vai ter efeito suspensivo se o recurso tratar de eleições, de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e no caso de cancelamento de inscrição obtida com falsa prova. O Regulamento Geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Portanto, é bom você ir lá no regulamento também e fazer uma revisão sobre esse tópico. Vamos ver então o que foi cobrado no exame da OAB em 2018. O Tribunal de Ética e Disciplina, exceto o Conselho Seccional da OAB, decidiu pela suspensão preventiva do advogado Hélio, acusado em processo disciplinar.
Hélio, todavia, interpôs o recurso cabível contra tal decisão. Considerando as regras sobre os recursos em processo em que tramitam perante a OAB, bem como a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Se você já memorizou, você vai perceber que o caso da suspensão preventiva do advogado Hélio, que foi acusado em processo disciplinar, não dá direito ao efeito suspensivo do recurso, conforme artigo 77. Logo abaixo nós vamos rever isso. Então nós temos, em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo? Em regra, eles têm efeito suspensivo? Correto. Em regra, os recursos têm efeito suspensivo, mas no caso de suspensão de advogado que está sendo acusado em processo disciplinar, não cabe a suspensão. Então, no caso narrado, o recurso interposto por Hélio será adotado do aludido efeito? Errado. Por isso, essa afirmativa aqui não será. Em regra, os recursos em processo que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo? Daqui já está errado, porque tem sim efeito suspensivo em regra. Letra C. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo? Correto. Todavia, o recurso manejado por Hélio se inclui em hipótese excepcional na qual é vedado o efeito suspensivo. Resposta correta, letra C. Vamos ver a letra D. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo. Errado. Então nós temos que memorizar. Vamos lá no artigo aqui, eu fiz um quadro para chamar a atenção. Primeiro do artigo 75. Então nós sabemos que cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes. A decisão não é unânime. Agora, e se a decisão for unânime? Eu não posso recorrer? Pode. Existem as situações em que, se o Conselho Seccional decidiu, contrariando o Estatuto ou contrariando uma decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, ainda contrariando o Regulamento Geral ou o Código de Ética e Provimentos, nós temos que é cabível sim recurso. Agora, olha o artigo 77 da questão. Todos os recursos têm efeito suspensivo. Esta é a regra. Todos têm efeito suspensivo, sim, isso é a regra. Agora, temos as exceções. Qual que não terá efeito suspensivo? Recursos que tratem de eleições, recursos que tratem de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, que é o caso do advogado, e recurso de cancelamento de inscrição obtida com falsa prova. Com relação ao caso, ele foi suspenso por acusação em processo disciplinar. E se é o caso de suspensão preventiva do advogado por acusação em processo disciplinar, não cabe o efeito suspensivo no recurso. Resposta correta, letra C. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, revisa esse quadro. Até mais.